Olá, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Uma ótima quinta. Uma quinta chuvosa hoje, mas uma quinta agradável na presença de Deus, né? Vamos para o nosso momento de reflexão, um momento em que nós compartilhamos uma palavra para vocês, né? E eu espero que esta palavra venha transformar você em alguma parte da sua vida, venha de encontro ao teu coração nesta quinta-feira. A palavra que eu vou falar hoje, que a gente vai compartilhar aqui, que a gente vai conversar, é sobre Abigail. Abigail, né, uma mulher sábia, humilde, que usou da sua sabedoria e discernimento para apaziguar uma briga entre Davi e seu esposo. A nossa referência está em 1 Samuel 25, né, onde vai contar ali que Abigail apazigua Davi. E o nosso foco, né, para a gente entender esta palavra, é interceder com prudência em meio ao conflito. Prudência, né? Temos que ser prudentes, temos que ser atentos ao que a gente fala, né? E como que a gente reage a uma situação conflitante, né? Assim que Abigail fez. Como a gente sempre pega o texto de referência, para você entender o que aconteceu. Davi manda alguns de seus servos até as terras de Nabal. Nabal estava tosqueando suas ovelhas, eles ficaram por ali, ajudaram, né? E quando eles voltaram, digamos assim, de mãos vazias, porque Nabal disse que não ia dar nada, que não ia dar víveres, como eles diziam naquela época, a Davi. E Davi ficou ofendido com essa resposta de Nabal. E o que ele fez? Ele revidou com a força, pediu para que seus servos preparassem as espadas e que ele ia descer para brigar com Nabal. E aí é onde entra a sabedoria, né, da mulher de Nabal. Ela ouviu de um servo que Davi viria para brigar com o esposo, vamos usar essas palavras para que você entenda. E o que ela fez? Ela poderia ter ficado agitada, ela poderia ter feito várias coisas, até discutido com o marido, né, do porquê que ele não deu a parte, né, um mimo, digamos assim, vamos usar essa palavra, para Davi. Mas não, Abigail foi sábia. E eu quero que você preste atenção nessa explicação que eu vou te dar. Ela foi sábia, prudente e usou de humildade para resolver a situação da sua casa. Porque ela sabia que quando Davi descesse para brigar com o marido não sobraria nada. Talvez até a vida dela seria ceifada naquele momento. E o que ela fez? Ela juntou mantimento, trigo, algumas ovelhas. Ali você vai ler ali no capítulo do 20 para baixo, do versículo 20, ali você já vai ter o que ela separou para levar para Davi. Ela preparou, né, uma recompensa para Davi e levou até Davi junto com seus servos. Davi vinha pelo caminho e ela encontrou Davi. E ali ela se prostrou aos pés de Davi, né? Quando a gente diz se prostrou, se colocou de joelho com a cara no chão. E ali ela pediu desculpas em nome do seu marido e da sua casa, pedindo para que Davi desculpasse, que a loucura já tinha tomado seu marido e ele não sabia mais o que fazia. Então, ela evitou um conflito maior. Ela foi sábia, ela foi prudente, porque ela sabia que se houvesse um conflito, nada sobraria.
E muitas vezes a gente passa por conflitos, por situações na nossa vida que a gente acaba entrando numa guerra porque nós não usamos da sabedoria. Nós não usamos da nossa prudência, porque muitas vezes é preferível se calar do que falar. Aqui no texto de referência, ela oferece trigo, a ovelha, né, algumas ovelhas, né, o que ela tinha ali na casa, ela ofereceu. E nós vamos trazer essa palavra para o nosso tempo, para a nossa situação que nós vivemos hoje. Nós somos mulheres prudentes, sábias, ou nós estamos sendo mulheres que querem resolver as coisas à base do conflito, à base da guerra? Aonde que nós estamos buscando a nossa fonte de sabedoria e de discernimento para resolver os conflitos? Lembra que eu li aqui que o nosso foco hoje é interceder com prudência em meio ao conflito. Eu quero dizer para você que é muito... Hoje, nós, mulheres, né, como a casa diz que nós somos sábias, nós somos aqui, edificamos a nossa casa. O que é edificar? É construir. Então, que ambiente nós estamos construindo? Um ambiente onde a gente causa mais conflito, onde a gente gera mais brigas, ou onde a gente está gerando paz, acolhimento, amor, comunhão? Nós estamos sendo Abigails na nossa vida, a gente está tentando fazer. Eu sei que não é fácil, muitas vezes no nosso dia a gente quer explodir tudo, e tão estresse que é, e tanta coisa que tem acontecendo, né? É casa, é filha, é trabalho, é escola, e às vezes o nosso Nabal é nós mesmos. Às vezes é a gente que não consegue retribuir algo para alguém, até mesmo às vezes para o nosso esposo, para o nosso filho. E aí os conflitos vêm. Eu não estou falando aqui em conflitos, gente, com terceiros. Eu quero que você entenda que muitas vezes o nosso conflito está dentro de casa, com as nossas próprias preocupações, com as nossas próprias angústias. E às vezes a gente não consegue resolver isso, porque ao invés de nós pararmos, respirarmos, né, a gente vai para a ação, a gente parte para o agir. E muitas vezes o agir, ele não nos dá a resposta que a gente precisa. E o resultado é muito pior. Às vezes a gente acaba ficando magoado, a gente fica sem falar com algumas pessoas por muito tempo. Às vezes a gente briga com o esposo, vai dormir sem pedir desculpa para o esposo. Às vezes a gente briga com o filho, porque nos falta esse respaldo de sabedoria, nos falta a gente respirar fundo, porque nós viemos de uma geração, muitas vezes, né, que não explica que o respirar faz bem, né, que para, respira, pensa, e foi isso que Abigail fez. Num pequeno espaço de tempo, do tempo de Davi se deslocar do acampamento a chegar na casa dela, ela pensou, ela agiu, de que forma que ela podia apaziguar aquele conflito que ia chegar na casa dela. E nós, o que nós estamos fazendo para apaziguar? Será que a gente pensa? A gente fica em silêncio? A gente espera? Né? Como que a gente está fazendo para a gente resolver os nossos conflitos? E se tem algum conflito no nosso trabalho, na nossa família, como que nós somos? Nós somos as que vamos lá e colocamos mais fogo? Ou a gente vai lá aquela que apazigua? Eu já fui que botei fogo, né? Eu falo para vocês que a minha caminhada, ela tá acontecendo e eu estou aprendendo, e conforme eu vou aprendendo, eu vou trazendo para vocês. Porque eu acho que isso é testemunhar a presença de Deus na nossa vida e testemunhar as coisas, as transformações que Ele faz na vida da gente. Porque eu seria uma hipócrita de vir aqui e falar, eu faço isso e na realidade eu faço outro, né? Então, é para que você entenda que eu não estou trazendo palavras vazias, eu não estou trazendo passagens vazias para vocês, eu estou trazendo passagens que
aconteceram na minha vida, algumas acontecem e eu estou aprendendo através da palavra como poder resolver conforme a vontade de Deus. E isso eu venho trazendo para vocês. Então por isso que eu digo, muitas vezes eu fui aqui, botou fogo. Eu não fui aqui apaziguei. Muitas vezes eu fui aqui, busquei o conflito, ao invés de deixar o conflito para trás. Então o que eu quero dizer para vocês é que por mais que a gente cometa erros, que a gente falha, que a gente seja a pessoa ou a mulher que busca a briga, nós também podemos ser a mulher que apazigua, a mulher que edifica, a mulher que acolhe. E vocês entendem que tudo isso, quando nós estamos buscando a presença de Deus, quando nós nos arrependemos, porque antes de tudo isso acontecer, a gente precisa se arrepender. A gente precisa renunciar à nossa carne, às nossas falhas, a gente precisa renunciar os nossos erros e se arrepender deles e começar a se transformar numa pessoa melhor. O processo ele não é do dia para a noite, ele não é um processo fácil, mas ele é um processo que pode acontecer. E se você crê, se você quer mudar, a Bíblia é o teu melhor guia, porque aqui ele vai ter ela tem muito exemplo, muita coisa que acontecia naquela época e que se você colocar no tempo de hoje, acontece as mesmas coisas. E é por isso que eu digo que eu compartilho com vocês as minhas vivências do que eu fazia, do que eu estou melhorando, para que você veja o agir de Deus, que nós temos um Deus, que ele ainda age, que ele ainda cumpre as promessas, que ele ainda faz milagre, basta nós nos colocarmos na presença dele. E a palavra hoje de Abigail, em dizer que nós temos que ser prudentes em conflitos, é verdade, a gente precisa ser. Não que você tenha que ficar muito calado, não. Mas basta respirar, pensar e pedir, Deus, qual é a direção que eu tenho que tomar nessa situação? Deus vai te responder. E a partir do respaldo de Deus, você pode tomar uma ação. Mas a parte dele. Porque se você for fazer a aplicação desta palavra, você vai entender assim. A oração nos dá palavras, atitudes que pacificam ambientes tensos. Isso pode ser dentro da tua casa, do teu trabalho, na escola do teu filho, em qualquer lugar. Em qualquer lugar nós podemos enfrentar momentos tensos. Às vezes até uma pessoa que não aceita o que você está seguindo, né? Uma pessoa que discorda da tua posição, uma pessoa que discorda do que você quer seguir, que a gente encontra muito isso. Então, o que nós estamos sendo? Nós estamos sendo sábias, edificadoras, ou nós estamos sendo tolas e destruidoras? Porque a gente pode destruir uma vida, a gente pode destruir um lar, né? Então, que essa mensagem de Abigail, da mulher sábia, da mulher que se prostrou para salvar a sua casa, que seja também um pouquinho do nosso exemplo, do nosso dia a dia, que a gente possa seguir o exemplo da Abigail. Silenciar não é vergonhoso. Não brigar não é vergonhoso. Você não vai ser menos ou mais porque você discutiu, entende? Você não vai ser menos ou mais daquela pessoa porque você foi à frente. Não. Você tem que pensar assim, quem sou eu diante de Deus? Nós somos o que nós fazemos. Nós não somos o que nós falamos. Porque eu sempre digo aqui, na minha casa, aqui para os meus filhos, porque até papagaio fala. Nós somos o que nós fizemos. Nós somos as nossas ações. Porque muitas vezes a gente fala que a gente não vai fazer e chega lá no fim e a gente faz. Então nós somos muito mais ação do que verbalização. Então que o exemplo de Abigail venha,
criar uma sementinha pequenininha que seja dentro de você nesta tarde, para que você venha pensar como você anda resolvendo os teus conflitos. Que é isso que Deus quer, que nós vá buscar Ele primeiro. E é através da oração que a gente pode transformar ambientes tensos em ambientes calmos, acolhedores, respeitosos. É assim que Deus quer que a gente viva aqui na Terra. Que a Terra, a nossa casa, o nosso trabalho, é tudo o que Deus nos proporcionou aqui, para nós vivermos bem aqui. Né? Então, nós temos que fazer deste lugar, ou destes lugares, o melhor lugar pelo período que nós estamos na nossa vida terrena. Abigail foi a mulher que orou e agiu com sabedoria. Eu deixo essas palavras para vocês nessa tarde. Que nós venhamos nos examinar para ver como que nós estamos resolvendo os nossos conflitos. Que Deus venha nos dar cada vez mais direção, discernimento, sabedoria, para que a gente possa ter uma vida em paz, né, com os nossos familiares, amigos. Quero deixar um abraço e que Deus abençoe a todos vocês nesta tarde. Que o Espírito Santo venha resplandecer sobre vocês e que vocês possam refletir e pensar, né, como vamos resolver os nossos próximos conflitos. Amém? Um abraço, fique com Deus.